Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História com o tema Egito e um subtema a religião do Egito. Como que se desenvolvia essa religião, como que os egípcios eles consideravam essa questão, a relação do ser humano com uma divindade. Bom, a princípio eles não acreditavam em um único Deus, mas eles acreditavam em vários deuses. E ali eles tinham Horus, tinham Sete, tinha Ísis, Osíris, e assim vai, uma infinidade de deuses. Eles eram politeístas, eles acreditavam em várias. E a relação que o Egito dá à natureza ela é muito grande. Então os deuses eles também vão ter uma ligação com elementos da natureza. Apenas isso, eles vão ter a semelhança de tanto de humanos quanto de animais. Então você vai encontrar deuses do Egito com uma fisionomia humana, como por exemplo a deusa Ísis, e vocês vão encontrar um deus com uma fisionomia de um animal, como por exemplo Anubis. E eles vão se diferenciar, cada um vai ter uma especialidade, vamos dizer assim, uma característica. Então, é o deus das cheias, o outro é o deus do sol, o outro é o deus, vamos dizer assim, dos faraós, como eles costumavam dizer que eram chamados de Horus vivo na terra. E não apenas isso, vão ter também o deus dos mortos. E sim, eles acreditavam que após a morte eles tinham outra fase, mas não como nós pensamos hoje. Por exemplo, no Brasil existe a crença cristã, tanto católica quanto evangélica, que é muito forte. E eu vou citar esse exemplo, não dizer que ele é superior aos outros, mas eu vou citar esse exemplo porque é algo muito comum. Então, acredita-se, por exemplo, a Igreja Católica. Não, vou usar a Igreja Evangélica, por exemplo. A Igreja Evangélica, por exemplo, ela acredita que as pessoas que fazem não apenas as boas ações, mas que seguem a Deus de acordo com seus mandamentos, de acordo, obedecendo, enfim, o que está na palavra, essas serão salvas. E aqueles que não seguem isso estarão condenados a um outro lugar, que seria o inferno. Para os egípcios vai ser diferente. Eles acreditavam que tinha um mundo dos mortos e eles precisavam conquistar esse mundo dos mortos. Ele não era algo que eles já tinham em mente de que eles iam ter depois, se é que me fiz entender. Que cada um vai para um local, por exemplo. Então, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Lembrando que eu estou falando de uma situação específica, não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta. E eles precisavam conquistar, os egípcios, esse mundo dos mortos. E eles iam passar pelo chamado julgamento de Osíris. E o que era esse julgamento de Osíris? Eles passavam por ele após a morte e eles tinham que ter algo, eles tinham que oferecer, vamos dizer assim, pelo mundo dos mortos. E dependia muito do que eles haviam feito na Terra e dependia de como também eles haviam morrido. O deus Anubis que ficava responsável por fazer uma espécie de... Era um julgamento, né? Que ele fazia e para poder essa pessoa estar apta a entrar no reino de Osíris, o reino do deus Osíris. Então, para os egípcios era muito importante isso. E por isso vem a questão da mumificação. Por que tem a mumificação? Eles acreditavam que o espírito ele dependia muito do corpo. Então, quando eles morriam, eles precisavam cuidar também do corpo. E isso explica também por que os egípcios eles cultuavam bastante essa questão do corpo. Era muito valorizado para eles. Porque para eles entrarem no mundo dos mortos, eles precisavam do corpo deles intacto. E como era que acontecia isso? Pelo processo de mumificação. Quando a pessoa morria, por exemplo, a pessoa, não estou dizendo assim, qualquer pessoa, eram os faraós, eram pessoas importantes, não era qualquer um que era mumificado.
Ao longo do tempo, essa questão da mumificação vai se desenvolvendo para as outras sociedades, para as outras classes, na verdade. Mas era um privilégio do faraó e também de sua família, das pessoas mais próximas a ele. E aí o que eles faziam? No processo de mumificação, eles retiravam todos os órgãos internos do corpo do faraó morto, por exemplo, e eles deixavam apenas o coração do faraó, e eles mantinham o coração porque eles acreditavam que o coração era a fonte de inteligência, não o cérebro. Acreditem, eles tiravam o cérebro porque eles acreditavam que a fonte de inteligência era o coração. Então, por isso, ele permanecia no corpo e ele seria mumificado. E aí sim, depois de todo esse processo, que ainda era banhado pelas águas do rio Nilo, é que o corpo era enfaixado em tecido, em linho, no caso, e depois eram colocados dentro dos sarcófagos. E aí os órgãos que eram retirados, esses órgãos, eles ficavam dentro de uma espécie de vasos, que eram chamados de canapos. Então os órgãos por exemplo, dos faraós ficavam armazenados nisso. E aí é que a religião ela vai ter uma ligação forte também com a arquitetura do Egito, porque eles começaram então a construir os seus túmulos de uma forma um tanto diferente. Esses túmulos, eles eram as pirâmides. Sim, as pirâmides elas eram usadas para o túmulo dos reis. Então ali eles eram armazenados. Não era fácil, até hoje, não é fácil de chegar, não é um ponto tão certeiro, porque eles tinham muito receio dos saques que outras sociedades iam lá para saquear, roubar, porque ali tinha muita riqueza. Aliás, nas pirâmides tem muita riqueza, porque os faraós, eles eram não enterrados, né? Eles eram sepultados ali com toda a riqueza que eles tinham, com o ouro, com seus colares, com seus brincos, seus adornos, a coroa. Então era muito ouro armazenado dentro desses sarcófagos. E por isso as pirâmides, a gente pode ter uma ideia do porquê que elas são tão grandes, tão gigantescas, né? Tanto para demonstrar a grandeza do faraó, quanto para uma questão de segurança também. As pirâmides mais conhecidas do Egito são as pirâmides de Quéops, Miquerinos e Khafre. Elas ficam localizadas na cidade de Gizé e atraem assim bastante turistas até os dias de hoje. É lá também que vai ter a esfinge de Gizé. Tinham tanto receio dessa questão dos saques, né, dos ladrões de riquezas dos faraós, eles passaram a ser eles passaram a ser sepultados em locais tão protegidos, mesmo dentro das pirâmides, dentro de rochas, que era difícil de se encontrar. Esses locais eles eram chamados de hipogeus e basicamente conhecido como Vale dos Reis. E há uma faixa de 28 faraós que foram sepultados nessa região. Eles viviam, na verdade, egípcio vivia para a morte. Eles se preparavam muito para a morte deles, porque era o objetivo principal, era chegar até o reino do deus Osíris. E quanto ao conhecimento que eles tinham, eles deixaram muitas fontes de conhecimento para nós. Como, por exemplo, a medicina do Egito era muito avançada para a época. A relação que eles têm com a natureza, por exemplo, de ver o sol, a lua. Foi criado, então, um calendário de 365 dias. Lembra de alguma coisa? Nosso calendário também. Eles dividiram as estações do ano em 3. E também, além disso, eles conseguiram desenvolver técnicas de odontologia, as cirurgias, a questão também da anestesia, oftalmologia. Então, o egípcio, volto a dizer, tinha uma medicina muito desenvolvida. Utilizava a geometria para calcular as cheias do rio Nilo.
E na escrita, eles desenvolveram os hieróglifos. E esses hieróglifos eram aqueles símbolos encontrados nos escritos, que foi fundamental para os historiadores conseguirem interpretar muita coisa sobre a sociedade. Eles eram registrados nos papiros, eles eram registrados nos túmulos, nas paredes e também nas colunas lá das obras egípcias, na arquitetura egípcia, que também é outro ponto que a gente precisa enaltecer, que a arquitetura deles é surreal para uma época. As pirâmides, até os dias de hoje, e tem essa questão de como que ela foi construída, o que eles usaram para construir. É uma mão de obra muito pesada. E eram muitos trabalhadores e acredita-se que foi usado muitos escravos para fazer aquelas edificações. E as pirâmides hoje, elas não são o que elas eram antigamente, elas eram diferentes. Hoje precisamos entender que hoje nós temos ruínas, hoje elas passaram pelo teste do tempo, então muita coisa já se desgastou, muito roubo já aconteceu. O Egito obviamente não é mais o mesmo, então tudo isso faz muita diferença. E uma curiosidade que a gente precisa destacar aqui é sobre o reino de Kush, porque na África não existia apenas o Egito como uma das sociedades, existia também o reino de Kush, e esse reino ele ficava ali naquela região da Núbia, que hoje é basicamente a região do Sudão. E esses povos, eles também eram tão inteligentes e desenvolvidos quanto os egípcios. Inclusive, eles chegaram a dominar o Egito no ano de 750 a.C. e eles são responsáveis pela história dos faraós negros. Então, sim, houve faraó negro também. Quando você vê essas representações de um Egito branco, não foi somente isso. Houveram egípcios também, faraós negros também. O Egito deixa lições importantes até os dias de hoje em todos os segmentos da nossa vida. A gente encerra esse capítulo falando sobre o Egito e deixa desde já uma análise para que seja feita por vocês, alunos. Inclusive eu vou deixar uma música que é muito importante para vocês ouvirem. Não posso colocar ela aqui porque o YouTube vai derrubar o vídeo, mas vocês vão pesquisar a música Faraó, da Margareth Menezes. E essa música, ela conta um pouco de como é esse reino, como é essa questão da religião e como a gente precisa valorizar essa cultura do Egito nos dias de hoje. Essa cultura africana, principalmente a cultura africana nos dias de hoje. Pesquisem também sobre a África Negra. Pesquisem sobre esses faraós negros, porque a gente levanta muito debate também quando a gente fala sobre esse tema. Um beijo, até a próxima aula.